Obrigada, Rejane, obrigada a todos, obrigada aos que compareceram. Hoje nós vamos ter, então, 2 aulas, né? A gente vai falar sobre o sol e a água. Acho que, não sei se dá para apagar a luz aqui na frente, talvez. Tem PDF também, Glauber. Também tem PDF, porque ontem desconfigurou, né? Tem PDF também, ok? Bom, então vamos virar a página e começar a ter mais saúde. Alguém aqui falou sobre os 8 remédios naturais de Deus. São remédios que Deus nos dá. Algumas pessoas acham que a gente precisa de coisas muito complexas para ter saúde. Na verdade, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Ontem nós falamos sobre as doenças crônicas não transmissíveis e todas elas, praticamente todas elas, são evitadas ou pelo menos controladas ou ajudam no controle. Ajudam no controle, porque uma vez estabelecida precisa de realmente recurso médico, né? Mas podem ser controladas se forem usados os remédios naturais. Coisa simples. Muitas pessoas podem, muitas vezes, até diminuir a medicação, o médico diminui a medicação quando eles passam a cuidar. E hoje, na verdade, seriam 2 temas, mas a gente vai dar mais ênfase também à saúde mental essa semana. Teremos 2 dias só de saúde mental, então a gente apertou um pouquinho mais e hoje nós vamos falar rapidamente sobre o sol e a água, que são essenciais para a vida. Então, luz solar, tá? Luz solar. É o nosso amigo ou inimigo? Se a gente pegar aqui um trouxer um dermatologista aqui, vai dizer assim que ele é o nosso grande inimigo. É causa de envelhecimento precoce. Muitos veem o sol somente como inimigo. A gente usa tanto protetor solar para não envelhecer, para não criar manchas, né? Mas, na verdade, o tempo de exposição é cumulativo e isso, depois, então, a gente sente com os anos mais tarde. Na verdade, a gente tem o excesso de luz nos olhos pode causar ali, inflamação na córnea, pode trazer catarata, a pessoa pode ter catarata, vai amarelando o cristalino, lesões de retina, até mesmo câncer, né? O sol em intensidade pode provocar câncer. Aqui nós temos 2 irmãs que são gêmeas, uma mora em Miami, né? E, como vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo, ela não é fumante e usa e se expõe mais amenamente ao sol. A outra irmã, além de ser fumante, ela gosta muito das praias de Miami. Ela vive no sol. O que aconteceu? Tem alguma diferença? Tem uma diferença gritante. São irmãs gêmeas, né? Então, vocês veem que a da direita está mais envelhecida, provavelmente por causa do cigarro também, mas também muita exposição solar. Tá? Então, por outro lado, o sol é essencial à vida. Sem sol não tem vida, não existe vida, né? Então, Hipócrates, né, que foi o pai da medicina, ele já tinha reconhecido, lá em 400 anos antes de Cristo, que o sol é essencial para se ter vida. Tá? Ele reconheceu isso, ele pregava sobre o heliocentrismo. Muito bem. Tanto é que existem muitas das religiões gregas e romanas, inclusive, eles cultuavam o sol. Sol significa Sunday, dia do sol, em inglês, em espanhol. E se cultuava domingo, na verdade, lá na Grécia, lá na Roma pagã, porque se adoravam o Deus Sol. Era considerado um deus. E ele é realmente essencial à vida, é fundamental para nós termos vidas. Ele promove saúde. Uma das grandes funções do sol, que é extremamente importante, é a síntese de vitamina D. A gente vê ali um pequeno quadro, né? Então, a gente vê que a gente precisa de alimentação. Vamos ver aqui. A gente precisa de alimentação, uma provitamina D, porque a vitamina D pronta não existe a forma que a gente precisa, não existe na natureza. A gente precisa de exposição ao sol, a gente precisa de metabolismo hepático. Ali no cantinho a gente tem um fígado, né? O fígado participa da metabolização da provitamina D e, finalmente, a gente tem o final da síntese lá no rim. Então, vocês veem quantos lugares a gente precisa no nosso organismo para sintetizar vitamina D. Né? E a gente precisa do sol. Se a gente não toma sol, a gente pode se alimentar bastante da provitamina D, que a gente acaba tendo deficiência. Né? Por causa, inclusive, disso, o sol acaba agindo na calcificação óssea, acaba agindo na mineralização óssea, no depósito do cálcio ao osso. Ele combate o raquitismo e a osteoporose. Aqui a gente tem um esqueleto, aqui nós temos nessa figura central um osso normal, uma densidade mineral normal, ou seja, bastante
a arquitetura do osso está bem espessa, está bem densa, e ali a gente já vê que tem verdadeiras crateras no osso. A densidade mineral está abaixo do normal. Essa já está uma doença estabelecida chamada osteoporose. Quando a doença não está estabelecida, a osteopenia. Depois se estabelece osteoporose, onde a densidade mineral está baixa. Ou seja, tem pouco mineral nos ossos. Quando acontece isso com crianças, né, o que acontece? As crianças têm raquitismo, que é uma doença que entorta os ossos, não deixa a criança crescer com os ossos fortes. Só um pouquinho. Vamos lá. Os ossos ficam fracos, tortos, eles crescem com algumas alterações ósseas. Né? Então, a criança fica com os ossinhos tortinhos, e no adulto a gente chama de osteomalácia. Como vocês estão vendo aqui, isso aqui é o braço de uma pessoa, de uma mulher, né, de uma paciente. Então, ela está aqui com o braço totalmente torto, o osso, por falta de cálcio, uma doença chamada osteomalácia. Aqui são as canelas, né? A região, então, da canela. Lá em cima, uma criancinha também, com as perninhas, todas essas figuras são com permissão, né? E acabam tendo essa doença. Aqui, eu coloquei rapidamente, a doutora Laura vai falar muito mais na terça-feira, mas algumas fontes de cálcio, cálcio natural. Então, a gente precisa, para colocar mineral no osso, para o osso ter uma boa construção óssea, a gente precisa se alimentar de cálcio, a gente precisa estar com o fígado ok, precisa estar com os rins ok, e ir para o sol. O sol é fundamental. E aqui algumas fontes, só para a gente ter ideia. Algumas fontes que a gente tem. A vitamina D também é importante para manter a manutenção óssea, a parte magra do nosso corpo, nossos ossos. Ele é extremamente importante. Ele tem ligação com a entrada de cálcio no nosso organismo. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio no nosso intestino. Com isso, aumenta o cálcio no nosso corpo. Aumenta o cálcio no nosso corpo, aumenta também no músculo. E o cálcio é fundamental para ter contração óssea. Sem cálcio não há contração óssea eficiente. Então, ele também favorece a contração óssea, a contração muscular, desculpa, o tônus vascular também, porque a gente tem, ao redor dos nossos vasos sanguíneos, nós temos também musculatura, não esquelética, igual do braço e da perna. Nós temos musculatura lisa, mas é essa musculatura que faz um entorno, um colar em volta dos vasos, é que, quando eles contraem, a gente contrai o vaso, faz uma vasoconstricção. Quando essa musculatura relaxa, os vasos abrem, faz vasodilatação. Então, o tônus vascular normal, a gente contrai e relaxa. Existe uma naturalidade. E o cálcio ajuda isso também, e a vitamina D. Inclusive, existem estudos mostrando que a vitamina D diminui a pressão arterial, porque acaba causando uma leve vasoconstricção. Isso não quer dizer que quem tem pressão alta é para parar de tomar medicação, parar de ir no médico. Não é isso, em nenhuma hipótese. Hipótese nenhuma, a pessoa deve abandonar o médico, e durante a semana toda, seja qual for o assunto. Continue indo no seu médico, é ele que vai avaliar se você já está melhor, se você já pode diminuir a medicação ou não, e ele que vai determinar. Né? Ele ou ela, médica, né? Mas existem estudos mostrando que pessoas que têm uma boa vitamina D acabam tendo uma hipotensão. Existe também um aumento de sensibilidade à secreção de insulina, então melhora, inclusive, para os diabéticos, a vitamina D. Né? Tem estudos que mostram que a deficiência de vitamina D acaba ajudando, favorecendo o aumento de pressão arterial e também a diabetes. Né? Então, veja, volto a dizer, alguém que é diabético, por favor, não diga que agora vai para o sol, vai tomar vitamina D e agora vai ficar curado. Não é assim, mas ajuda bastante. Tá? Hoje, a gente já sabe, eu botei até ontem, que, inclusive, a vitamina D, hoje já se sabe que tem relação com a menor gravidade do Covid-19. A vitamina D também, indiretamente o sol, também estimula o nosso sistema imunológico, porque estimula a gente a produzir anticorpos, que são aqueles elementos que vão nos ajudar a combater os micro-organismos, algum vírus, alguma bactéria que esteja no nosso corpo, algum fungo. Aumenta a resposta fagocítica. O que é isso? As células de defesa do nosso corpo, elas têm uma espécie de perninhas, elas se deslocam até onde está o agente agressor e elas englobam e elas literalmente se alimentam disso. Então, elas fagocitam, elas engolem, elas comem. Né? Pois a vitamina D tem trabalhos mostrando que favorece essa resposta. E também
acaba sendo, inclusive, um antitumoral. Eu cortei alguns slides por causa do tempo, mas também antitumoral. O sol também é um desinfetante natural muito bom. Ele é germicida, ele mata germes. Vocês podem ver que casa que não tem sol, ela cheira bolor, ela não cheira tão bem. E uma casa que tem sol, ela cheira a vida, ela tem um outro astral. Então, os banheiros devem bater sol. Não adianta só lavar banheiro, bastante sol. A casa deve bater sol. Aqui embaixo, a gente tem uma placa de Petri que se usa em laboratório, onde aquele gel, que parece uma gelatina, é para micro-organismos crescerem. Então, tem uma experiência clássica, de muitos anos, que foi feita em um hospital, se usou um grande desinfetante de hospital, né? Se testou, e se fez um experimento interessante. Se colocou uma placa de Petri no peito da janela do quarto daquele paciente, onde batia sol praticamente o dia todo. Se colocou, depois de limpo tudo, botou a placa de Petri, que é um gel, que é de comidinha para as bactérias, onde a gente vê cada pontinho é uma bactéria multiplicada milhares de vezes. Então, a gente chega a enxergar um ponto. Na verdade, aquilo ali é uma colônia. Uma bactéria vira 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, progressão geométrica. Então, a gente chega a enxergar, olho nu, cada pontinho daqueles foi uma bactéria inicial. Tá? Então, eles botaram no chão, onde batia sol uma parte do dia. E, finalmente, botaram outra placa, numa parte do quarto, que estava tão limpa quanto as demais, mas que nunca batia sol. O que aconteceu? A placa que estava na janela não cresceu nenhum micro-organismo, ou muito pouco. A do chão, poucos. E a que batia parcialmente sol, cresceram alguns. E a que estava no escuro, por mais limpo que fosse, estava cheia de germes, cheia de colônias, cheia de bactérias e fungos que tinham crescido. Então, o sol é germicida por causa da ultravioleta. A radiação ultravioleta faz com que ele seja germicida. O sol também ajuda, ele é benéfico no tratamento de bebês que nascem com icterícia neonatal. O que é essa doença? É uma doença onde o bebê nasce amarelinho. Por que ele nasce amarelinho? Porque ele tem um excesso de bilirrubina, que é liberado pelo fígado, deveria ser degradado, reabsorvido, enfim, e ele nasce com excesso e vai para debaixo da pele. Então, ele nasce meio amarelinho. Quando é patológico, então, no próprio hospital tem que ser dado banho de luz. Antes de sair do hospital, esse bebê não tem alta sem tomar banho de luz. Quando é o que a gente chama de icterícia fisiológica, somente alguns banhos de sol comum já combatem a icterícia. Ali o nenê está com tapa-olho, porque é importantíssimo, se alguém passar por isso um dia no hospital, por favor, não deixe a enfermeira esquecer, porque pode levar a cegueira ou uma lesão importante nos olhos, se tomar radiação de luz, né, dentro do hospital. O sol também, permite a fotossíntese das plantas, e por isso que a gente tem alimento. Fixa o nitrogênio na terra, pega energia luminosa, as plantas fazem a fotossíntese, transforma aquela energia térmica, luz eletromagnética, em química cheia de energia para nós. Então, a batata, o feijão, o arroz, tudo isso vem, na verdade, depois da fotossíntese e fixação dos sais minerais no solo e na própria planta, a planta agora produz aquela reserva que serve de alimento. Então, o sol está diretamente ligado também à nossa alimentação. Certo? Sem o sol, a gente não se alimenta. O sol serve de energia térmica, né? A gente sabe disso, que a gente pode aquecer uma casa com sol. O sol reduz a pressão arterial, a gente já viu, por vasodilatação, inclusive, né? Fortalece o sistema imune via vitamina D e diminui a compulsão alimentar. Muitas pessoas têm compulsão alimentar simplesmente porque não vão para o sol. Ajuda muito ir para o sol. A claridade do sol dá confiança, bem-estar, calma e diminui a compulsão alimentar. Né? Atua na ação de diversos hormônios. O sol, na verdade, o claro e o escuro vai ser bastante falado no sábado, na verdade, vai ser bem falado sobre isso, mas a gente sabe que todos os animais são regidos pelo ciclo claro e escuro. As plantas também. Todo animal que é ativo de dia, acorda de dia, logo que o sol nasce, e dorme à noite. Ninguém precisa mandar a vaquinha dormir, o galo dormir, a galinha dormir, o bode, o cordeirinho. Só a gente que tem a luz energética, a energia elétrica, que acaba dormindo muito tarde. Mas, na verdade, nós deveríamos dormir com as galinhas também. E a gente tem uma série de hormônios que são produzidos durante a noite
e vários hormônios que são produzidos durante o dia. A claridade está diretamente relacionada à produção dos nossos hormônios. Por exemplo, um de manhã, que é muito importante, é o cortisol. O cortisol, a gente tem pico de hormônio cortisol logo de manhã, bem cedo. A gente começa de madrugada, já trabalhar lá no nosso hipotálamo, enfim. Aqui também, a luz solar tem muito a ver com a transmissão dos neurotransmissores, aqui especificamente da alegria. O que são eles? A gente tem intercomunicação das nossas células nervosas, a gente tem uma estrutura chamada sinapse, encontro das células nervosas. Né? E essa comunicação de uma célula para outra é química. Ela precisa liberar uma substância química para falar para o próximo neurônio, para continuar a condução daquele impulso. E a química da felicidade depende disso. O sol estimula a nossa liberação do hormônio da felicidade e do bem-estar, que é a serotonina. Tá? Então, por isso que, às vezes, a pessoa que pega mais sol, ela é mais feliz, ela é mais alegre, né? Ela melhora o bom humor, ela é tranquilizante, ela ajuda a evitar a depressão. Uma pessoa com depressão, vai ser falado também na quarta-feira, mas a gente vai ver que uma das coisas importantes para evitar depressão, mal-estar, ansiedade, é ir para o sol. Né? Aqui o ciclo do triptofano, que é, na verdade, um ciclo que mostra que a gente tem que se alimentar, de triptofano, que é um aminoácido, um aminoácido que tem nas proteínas, especialmente nas leguminosas, nos feijões, no grão de bico, na lentilha, na ervilha, também nas castanhas. E ali está tudo em inglês, ninguém vai ficar sabendo sair daqui falando, mas lá o triptofano, que é o aminoácido, então ele é metabolizado no nosso organismo, a gente transforma em 5-HTP, depois a gente transforma em serotonina, que é o hormônio do dia, da felicidade, da alegria, do bem-estar. À noite, quando a gente está dormindo, essa serotonina aqui que está em amarelinho ali, ela é transformada em melatonina. Então, a gente vê aqui que a gente precisa tanto de comer triptofano, se alimentar de triptofano, metabolizar, né, ir para o sol, liberar serotonina, e uma serotonina bem alta, depois a gente transforma no escuro, necessariamente, em melatonina. O pico é à noite. Então, a gente produz dormindo melatonina, que é o hormônio mais antioxidante que a gente conhece, mais anti-envelhecimento. Por isso que dormir cedo deixa a gente jovem, bonita, maravilhosa. Aqui algumas fontes de triptofano eu trouxe para vocês também, que a doutora Laura vai explicar, mas já trouxe porque está dentro do assunto. Então, salmão, arroz integral, banana, abacate, ali as oleaginosas, castanhas, noz, avelã, as leguminosas aqui, os feijões, especialmente grão de bico e lentilha. Muito importante para quem tem depressão. Ovos, leite também. Tá? Então, é super importante. Outro detalhe, até por causa da melatonina também, e por causa de outros fatores, que relaxa, calma. O sol é importante no controle do sono. Acordar cedo e dormir cedo é fundamental para a gente dormir bem. Ir para o sol combate a insônia. Tá? Então, é uma fonte de vida e de prazer. Viva o sol, né? Viva a gente também deve ir para o sol. Hoje o dia estava tão lindo, né? Pelo menos da manhã estava maravilhoso. Vamos, então, ver um pouquinho sobre a água. Outro elemento que é essencial para a nossa vida. Tá? Então, porque quando os astronautas subiram lá no céu, eles disseram, a Terra é azul, essa frase ficou conhecida. Por que a Terra é azul? Porque ela é feita basicamente de água. Né? 3/4 da Terra é água. 3/4 da maioria dos seres vivos é água. Então, nós somos água. Mais ou menos 3/4, 70% mais ou menos. Varia entre 60% e 70%, depende da idade, do teor de gordura. Então, esse desenho aqui não é real, né? A nossa água não está toda daqui para baixo. Mas é só para representar que o passarinho, 3/4 dele é água. Uma pessoa, 3/4 dele é água, em média. O peixe, 3/4 é água. O cachorrinho, 3/4 é água. Todos nós somos feitos basicamente de água e precisamos de água. A água é fundamental, então, para o nosso organismo. Conforme a idade e o teor de gordura, esse percentual de água varia. Uma pessoa mais idosa, ela tem menos água que uma criança. A criança tem mais. Daí, tão importante hidratar as crianças. E os nossos órgãos também. Tem órgãos que têm mais, tem órgãos que têm menos. Um dos órgãos que mais tem água, um dos tecidos, é o tecido nervoso. O nosso cérebro tem 85% de água.
Por isso que a água calma, por isso que a água tranquiliza. O cérebro é um meio aquoso, é um meio líquido, está lá num meio bem líquido, né? Tem líquido em volta dele. Os nossos músculos têm cerca de 75%, o cérebro de 70% a 85%, os ossos têm 50%, o sangue tem muita água, 93%. E se a gente chega a perder 20% da nossa água do nosso corpo, isso é fatal. Isso é fatal. 10% que a gente perca é um SOS geral. A fisiologia mostra que realmente o organismo vai fazer uma série de manobras para essa pessoa ficar bem e viva. Muito bem. Nós temos água, na verdade, dentro das nossas células e nós temos água fora das nossas células. A gente precisa banhar as nossas... Para a gente só ter uma ideia, a gente tem mais ou menos 14, 15 litros fora das células, entre as células. E a gente tem dentro das células, dentro das nossas células, do nosso corpo, um homem de 70 quilos tem mais ou menos, vocês sabem quanto? 28 litros. 28 litros dentro das células de um homem de 70 quilos. E fora delas, mais ou menos 14, 15. Tá? E a água, então, é fundamental para o nosso corpo, dentro ali 28. Tá? A água está ligada a muitos fatores da nossa saúde, muitos. E, principalmente, a nossa saúde, a água é fundamental. Bom, alguns efeitos importantes da água. Alguns benefícios da água. A água dilui a urina, obviamente. Como é que a gente sabe se está bebendo muito ou pouca água? É só ir, quando urina, olha no vaso sanitário a cor da urina. Se ela está escura, estamos bebendo pouca água. Se ela está um amarelo forte, nós estamos bebendo pouca água. Né? Então, a gente tem que olhar a nossa urina, ela tem que estar clarinha, bem clarinha. Se ela não estiver clarinha, está faltando água. A água dilui a nossa urina. E eu botei aqui um bule, aqui, passando um chá, um café, uma cevada, né, o que quiserem aqui. O nosso rim também funciona como um filtro. O nosso rim funciona como um filtro, mais ou menos como aquele papel filtro ali. Então, o que tem ali naquele papel? Tem um pó, tem a cevada, o café, enfim. E a gente passa a água e a água vai passar por aquele pó e vai extrair algumas coisas daquele pó que vai deixar o líquido escuro, né? A mesma coisa é o nosso rim. O nosso rim filtra, né? O nosso sangue, na verdade, passa somente plasma. Os componentes do sangue não passam, nem proteínas plasmáticas não passam, mas a glicose passa, aminoácido passa os sais minerais, eles passam todo aqui para o rim. Tudo aquilo que a gente precisa vai voltar depois para o rim, que é um mecanismo muito bonito de se estudar, não cabe. Mas tudo aquilo que é indesejável vai ficar agora ali naquele líquido, ele vai perder, vai sair na urina. Né? Então, a gente elimina, é uma maneira de eliminar uma série de coisas indesejáveis no nosso organismo. A gente elimina 100% da nossa creatinina, por exemplo, que faz atividade física, quebra fosfocreatina e libera a creatinina. A creatinina é uma molécula bem grande e não tem função metabólica nenhuma, então ela é eliminada na urina. A gente elimina todos os catabolismos, tudo que a gente usa das proteínas, vai tudo agora ser eliminado na urina. Então, a água é fundamental para eliminar tudo aquilo que é indesejável e também para diluir a urina. E diluindo a urina, vai evitar aqui os cálculos renais. Uma pessoa pode ter pedrinhas, e quando ela toma bastante água, ela acaba eliminando essa água, essas pedrinhas. Claro que se a pedra é grande... Obrigada. Se a pedra é muito grande, então aí vai ter que ter uma intervenção médica mais importante, às vezes até cirúrgica. Quando ela é bem pequenininha, muitas vezes, tomando água, a pessoa já consegue eliminar, colocando compressa de água quente aqui na região dos ureteres, das vias urinárias, tomando chá de cavalinha, isso tudo ajuda também. E tomando muita água. Outra coisa que a água ajuda a evitar são infecções urinárias, doenças urinárias, como, por exemplo, inclusive a cistite. Pessoas que têm cistite de repetição, muitas vezes vivem no antibiótico. É importante, tem que tomar, são bactérias, bastante complicado, mas também devem, tanto quanto antibiótico, beber água. Muita água alivia o sintoma e ajuda na prevenção. A água também estimula a sudorese, a gente suar. Suar é bom? Algumas pessoas acham que a sensação de suar é ruim, né? Suar é ótimo. Suar é maravilhoso.
O suor também elimina uma série de coisas que não são boas no nosso corpo. É também uma maneira de excretar aquilo que não é importante, pelo contrário, né? Faz até mal. Então, ele participa da excreção. Nossas glândulas sudoríparas, eles excretam coisas que têm que ser excretadas, e uma coisa muito importante também, controla a temperatura. Vocês podem ver que a gente sua quando está, ou sua mais quando está quente, e sua muito pouco quando está frio. Por quê? Porque quando a gente perde a água, a gente perde calor. Na verdade, isso é uma propriedade física da água, muito interessante. Ela tem um calor específico, um calor de vaporização muito alto. Então, toda vez que a gente está perdendo água, como ela custou a aquecer, a gente perde muito calor também. Ela é um regulador térmico muito importante. Então, claro que no verão a gente tem que beber mais água, porque a gente perde mais água, mas também porque a gente precisa regular a nossa temperatura interna. E a água refresca o organismo. Ali, por que eu botei o cachorrinho? Porque ele não tem como suar, ele ofega, né? Ele perde água, ele perde calor pela língua. Ele bota a linguinha para fora para perder calor. Uma outra coisa super importante que muitas de nós, mulheres, às vezes, mulheres que usam mais, né, que homens também já usam bastante creme, que a gente esquece que a água é um importante hidratante do nosso organismo. A gente, quando mais velha vai ficando, mais caro vai ficando o nosso creme, não é verdade? A gente começa a pagar cremes cada vez mais caros. Por quê? Porque a água vai diminuindo com o fator da idade. A pessoa mais desidratada do mundo, proporcionalmente, é um velhinho gordinho. Quanto mais gordo e quanto mais velho, menos água tem. E inversamente proporcional. Quanto mais jovem e mais magrinho, mais água tem. Vocês veem, a criança não precisa usar creme para o corpo. A gente já precisa, porque a gente começa a perder água. E precisamos usar muitos cremes para hidratar nosso corpo, mas muitas pessoas esquecem que a principal hidratação é interna, é beber água. A nossa hidratação deve vir de dentro para fora. E aí vocês vão ver que a gente não precisa gastar tanto dinheiro em creme assim como a gente pensa. Então, a gente pode realmente estar com a pele bem hidratada. Que veja essa figura, né, que ela está desidratada, parece que ela vai quebrar todinha. E aqui ela está bem hidratada. A hidratação, não esqueçam, vem de dentro para fora. Tá? Uma coisa que não está aqui nos slides, mas é importante também, a água nos estimula a defecação. Né? Ela estimula o peristaltismo, o movimento e o bolo fecal. Então, é importante beber água. Muito importante. Pessoa que tem constipação, uma pessoa que não consegue evacuar com facilidade, muitas vezes é falta de água. Tem que beber água, muita água. O intestino por dentro tem que estar hidratado também, porque todo o nosso bolo fecal, ele precisa ser hidratado. Daí a importância, a doutora Laura vai falar na terça-feira, das fibras vegetais. As fibras vegetais, elas absorvem bastante água. Então, elas estimulam o peristaltismo, né, o movimento do nosso intestino em direção ao ânus. Então, o que acontece? A fibra absorve isso tudo e dá um bolo fecal consistente, fezes moldadas. Mas a pessoa come muita fibra e não toma água, também é perigoso. Tem que comer fibra e tomar água para que tenha uma evacuação correta. A água aumenta a flexibilidade. Algumas pessoas, às vezes, pensam que tem pouca flexibilidade, mas, às vezes, claro que algumas pessoas têm mais que outras, óbvio. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Mas a pessoa, se ela tomar água, ela vai ficar mais flexível. Porque todas as nossas articulações têm água. O nosso músculo tem água. O nosso músculo é um tecido que tem muita água. As nossas articulações têm líquido nas nossas articulações. Então, aumenta a flexibilidade, aumenta a facilidade. Uma aqui que não é muito comum alguém falar, mas diminui a acidez gástrica. A pessoa que está com uma gastrite, aquele incômodo, aquela irritação. Né? Se ela tomar água, ela vai diminuir o pH. Ao contrário, vai aumentar. Vai aumentar o pH. Vai diluir os ácidos que estão ali no estômago. Então, a água também ajuda. Tá? Ajuda bastante a tirar a acidez, a gastrite. Ajuda também a circulação do sangue, toda a nossa hemodinâmica, todo o nosso caminho. A gente tem que lembrar que o sangue é líquido. O sangue é líquido. Mas ele é mais viscoso que a água, porque ele tem uma série de componentes que faz com que ele seja mais viscoso. Então, tomar água facilita a circulação, ajuda. Aqui nesse desenho a gente vê o sangue circulando bem.
E aqui a gente vê que, com a água, a gente faz a comunicação, a nutrição das nossas células de forma mais eficiente, né? Porque o que passa ali dos vasos sanguíneos para o tecido é líquido. O sangue não passa, está errado. Se for sangue, é hemorragia. O sangue fica nos vasos, células sanguíneas, as plaquetas, as proteínas plasmáticas, ficam tudo ali. Agora, o líquido extravasa levando as coisas boas, os alimentos, o oxigênio, o hormônio, os nutrientes, né? Alimentos não, nutrientes, o oxigênio para o tecido. Depois ele recolhe, existe todo um estudo, só que daria uma aula, só dessa dinâmica capilar é uma aula. Né? Como é que o líquido sabe que tem que sair numa extremidade e sabe que tem que voltar na outra? Então, tem leis físicas aqui, lindo de se estudar. A gente não pode ver tanto detalhe. Mas uma coisa é certa, a água ajuda. Se a gente está com o sangue mais denso, a circulação fica mais dificultada. Tá? Claro, alguém vai me dizer, mas eu tenho pressão alta e o médico manda tomar diurético. É verdade, tem que diminuir o volume. Né? Por isso que eu digo, aqui é muito rápido para a gente falar sobre isso. Então, uma das coisas que se faz para baixar a pressão é diminuir o volume do sangue circulando, vai diminuir a pressão. Tá? Mas, na verdade, também, um sangue muito viscoso também aumenta a pressão. Tem que haver um equilíbrio. Acalma o sistema nervoso, até porque o sistema nervoso ele é alimentado por água. Né? Alimentado não, mas ele vive no meio de água, precisa calma, tranquiliza e diminui a fadiga. A fadiga crônica é um problema sério de um bom número já de pessoas. Muitas pessoas acordam cansadas e vão dormir cansadas. A fadiga crônica está se tornando já um problema bastante sério. Muitas pessoas têm. E, claro, a fadiga é causada por várias questões. Uma delas é dormir muito tarde, ficar vendo filme tarde, o computador, celular, sim. Não entramos nesse mérito. Mas a água também. Sabe-se que pessoas desidratadas têm mais fadiga do que as hidratadas. Então, beber água ajuda a espantar a fadiga da nossa vida. Tá? Então, aqui, uma questão, tem pessoas que, às vezes, em vez de água, querem tomar refrigerante ou suco. A gente tem que lembrar que aqui tem calorias suplementares, né? Tem calorias, o suco natural é importante, desde que feito na hora, né? É importante, e tem calorias, mas tem bastante caloria. Isso seria uma outra observação que a gente faria, porque, na verdade, assim, um suco de laranja puro, integral, ele é mais calórico do que um copo de Coca-Cola. No entanto, ele não engorda. Por causa das fibras, por causa do tipo de absorção, é mais lenta, o pico dele glicêmico é mais baixo. Enfim, é uma outra questão, que a gente não pode ver isso. Ah, mas então eu não quero a caloria, eu vou para um refrigerante, então zero, vou para um refrigerante diet. Será que faz mal? Será que não faz? É história, é verdade? Então, vejam, a Coca-Cola ela é riquíssima em ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele, no sangue, ele fica como no formato de fosfato. E o fosfato no sangue, o cálcio se complexa com o fosfato. O cálcio se liga no fosfato. Então, diminui o cálcio do sangue. O que acontece? Nossas glândulas chamadas paratireoides, que nós temos aqui nas extremidades aqui da tireoide, elas percebem que o cálcio está baixo, e elas dizem, opa, tem pouco cálcio, não posso viver com pouco cálcio. Nosso organismo o tempo todo está corrigindo tudo que está errado no nosso organismo, o tempo todo. É por isso que a gente não adoece, por causa da fisiologia humana, por causa da homeostase, a gente está sempre corrigindo. E as paratireoides, opa, o cálcio que eu tinha se complexou lá com o fosfato desse refrigerante que tem fosfato. Né? Coca-Cola, Pepsi, etc. Então, diminui o cálcio. Aí, o que ele faz? Vamos tirar cálcio do osso. Então, tira cálcio do osso. Realmente desmineraliza ossos esse tipo de refrigerante. Isso não é história, isso não é conversa. Aqui, eu até coloquei um slide sobre a osteoporose, né, que é um problema de saúde pública. Homens acima de 50 anos, 15% deles pode ter osteoporose, 13%. Mulheres, 30% das mulheres acima de 50 anos já têm osteoporose. Né, sofrem algum tipo de fratura. Até tem uma brincadeira que se usa, né, a pessoa caiu porque quebrou porque caiu. Na verdade, quando tem osteoporose, não sabe se quebrou porque caiu ou se o contrário, ela caiu porque ela já tinha quebrado antes, porque a osteoporose acaba causando fratura. Principalmente nessa região aqui do fêmur, né? Trocânter aqui, essa região causa mais fraturas. Né? Então, quando beber? A gente deve beber água logo que acorda, nunca durante as refeições. Né? Por quê? Por 3 motivos principais a gente não deve beber nas refeições. Primeiro, o nosso sistema digestório, todo o nosso trato gastrointestinal, ele tem portinhas, ele tem esfíncteres, ele tem portas.
Então, a gente começa a mastigar, e ele enfrenta aqui, e descer esse alimento, já mastigado, ele enfrenta o primeiro esfíncter, que é o esofagiano superior, aqui em cima. Tá? Depois, ele enfrenta o esfíncter da entrada do estômago. Aí, no estômago, ele continua sendo digerido, especialmente as proteínas. E depois, ele vai ser empurrado pelo intestino, mas, para ele ir para o intestino, ele abre outro esfíncter para ir para o intestino delgado, que é onde termina a digestão e ocorre a absorção dos nossos nutrientes. E, finalmente, nós temos o esfíncter para o intestino grosso, que forma o bolo fecal. Muito bem. Então, a gente tem esfíncteres controlados do trato gastrointestinal, extremamente rico esse controle hormonal, neuronal, muito bonito. Mas o que acontece? A água, ela não sofre digestão. Então, ela chega na boca, ela diz, opa, aqui não é meu lugar. Eu tenho que ir para o intestino, dá licença. Dá licença, dá licença, e ela começa a abrir esfíncter antes da hora. Então, a gente nem fez a digestão dos carboidratos na boca. 50% dos carboidratos a gente faz a digestão na boca, aqui, mastigando e salivando. Aí ela já empurra alimento que não está pronto. Empurra pelo esôfago, entra no estômago. O estômago faz a digestão das proteínas, principalmente. Está digerindo as proteínas, mas a água, o que ela faz? Aí dá licença, aqui não é o meu lugar, esse lugar está muito azedo, porque o estômago é muito ácido. E ele começa a procurar seu espaço e abre o esfíncter e vai para o intestino. E aí começa ali, chega um alimento que o intestino não estava devidamente preparado, porque o intestino trabalha, o intestino delgado, com pH básico, alcalino, enquanto que o estômago trabalha com pH bastante ácido, muito ácido, parte 2, 3. Então, a gente tem que mandar o alimento aos poucos e preparar esse intestino. O intestino libera uma substância chamada bicarbonato para alcalinizar esse alimento que está chegando. Ele se prepara. Tá? O que acontece? Quando a água abre aquela portinha, que ela quer chegar no intestino de qualquer jeito, ela empurra alimento que não está digerido e empurra um alimento que o intestino ainda não estava preparado para receber. Aí vem a duodenite. A pessoa começa com inflamação, pode ter úlceras, inclusive. Segundo detalhe, baixa temperatura de todo o trato gastrointestinal. A nossa digestão ela é química, tem a mecânica na boca e a química. Então, para um bom entendedor de química e de enzima, a gente sabe que a gente tem uma temperatura ideal de funcionamento dessas enzimas. O que a água faz? O que o suco faz? Baixa a temperatura, a enzima não trabalha direito, vem a má digestão, dores de cabeça, flatulência, porque a pessoa simplesmente baixou a temperatura. E dilui as enzimas. Nós temos enzimas digestivas no nosso trato gastrointestinal. O que a água faz? Ela dilui, é uma solução química que está ali na concentração ideal de enzimas e água, porque a gente secreta muita água no trato gastrointestinal. Para vocês terem uma ideia, sabe quanto é que passa de água no trato gastrointestinal por dia? Alguém tem ideia? Entre secreções e o que a gente come? 9 litros. 9 litros, 7 litros de secreções nossas e 2 litros em água e comida. Então, é bastante líquido, né? Mas ali está o ideal, cada secreção, a gástrica, depois a intestinal, né, a pancreática, a hepática, tudo está já numa concentração ideal de água e enzimas, porque é uma solução química, é uma quebra química. O que a gente faz quando toma água? A gente dilui essa solução. É como se a gente fosse tomar um copo de suco de laranja puro, 100% puro, e a gente resolve botar bastante água. Como é que fica o nosso suco? Aguado. Meio sem graça, né? Fica aguado. É mais ou menos isso que a gente faz. Depois, a gente deve tomar água pelo menos 30 minutos antes da refeição, ideal 1 hora. Tá? Por quê? Para evitar aqueles problemas. E, no máximo, né, no mínimo 2 horas depois da refeição. No mínimo. Depende do que a gente se alimentou. Seria uma outra aula. Tem coisas que demoram mais, tem coisas que demoram menos. Então, se a pessoa come alimento muito rico em proteína e gordura, mais tempo ainda. Se ela tem uma alimentação mais leve, sanduíches, sucos, frutas, pode ser um pouco antes. Tá? Então, mas, em média, 2 horas. Ou seja, esperar fazer a digestão para não empurrar esse alimento. Muito bem. Aqui descaracterizou um pouquinho. Vamos lá ver. A gente ganha, mais ou menos, então, deixa eu falar para vocês aqui, mais ou menos 1,5 litro. Vamos aqui para o próximo. 1,5 litro a gente se alimenta de água. A água tem. O arroz tem água, o feijão tem água, o milho tem água, a salada tem água, o tomate tem água, a fruta tem água. Uns têm mais, outros têm menos. Mas os nossos alimentos têm água.
Eles nos fornecem mais ou menos 1,5 litro por dia. A ingestão, beber pelo menos 1 litro, 1,5 litro de água por dia. Vai depender do peso, né? Vai depender. A gente deve botar mais ou menos 20 ml de água para cada quilo de peso que a gente tem. Só fazer as contas. Tem tantos quilos, 20 ml. Né? Considerando que 1 litro tem 1.000 ml. Aí a gente faz as contas, a gente sabe quanto é que tem que beber. É de 20 a 40. Para estar bem hidratado, 40 ml por quilo. Ah, a pessoa tem tanto, calcula aí, cada um calcula o seu e vai dar quanto que tem que beber. A água metabólica é uma água que a gente produz. A gente produz mais ou menos um copinho desse aqui, ó, pequenininho de bar, de água que a gente chama de metabólica. Quando a glicose é oxidada pelo oxigênio, enfim, lá no metabolismo celular a gente produz água. Tá? E onde a gente perde? A gente perde meio copinho pequeno nas fezes, a gente perde mais ou menos 300 ml, um copo maior, respirando. A nossa água, nosso ar entra seco, né, doutor Lai? Entra seco e sai aquecido e sai hidratado. Ele sai molhado. Então, a gente respirar perde água. Mais ou menos um copo maiorzinho daquele ali, ou 1,5 do pequenininho. A gente perde pela pele mais ou menos um copinho pequeno por dia. Não é transpiração, é a perda natural. Depois a gente perde na urina mais ou menos 1,2 litro. E o suor vai depender do dia, da temperatura, vai depender da atividade que a gente faz. Esse é o balanço hídrico da gente. Então, aqui, gente, vocês conhecem algum animalzinho que pede refrigerante para a gente? Existe algum? Não. Existe um passarinho que vai beber refrigerante? Todos os animais bebem água. Né? A gente dá água para as plantas. Por que a gente é tão teimoso e não toma água? A gente dá água para a planta crescer. Deveríamos também tomar bastante água. Né? Bastante água. A água é essencial para a nossa vida. E água pura, então, nos alimentos, beber água. Né? Essas são as fontes de água. E aqui, como é que a gente deve beber? Mais ou menos 5 copos para viver, 8 copos para ter saúde, 10 copos para ficar mais jovem, tá? Beber sempre antes das refeições, como a gente viu, beber bastante água. E como é que eu vou fazer agora para beber essa água toda? Né? Como é que eu posso fazer para beber a água? Tá? Eu devo começar devagar, não é amanhã já começar a tomar 8 litros, não tomava nada que é 8 copos. Não consegue. Vá devagar, comece devagar, comece a cuidar. Tem tantos copinhos que são graduados, né? Eu uso, pessoalmente, copinhos de meio litro, então eu sei que eu tenho que tomar 3, 4 por dia. O pessoal brinca comigo, parece um camelo, que eu sou para o meu quarto com 3, 4 garrafinhas. Mas é a minha contagem, é a minha maneira de contar, e aí dá certo. Comece devagar que vai dar certo. Devemos tomar em jejum. Né? E a gente, lembrando de água, a gente lembra da historinha que uma vez Jesus estava indo, viajando, ele passou por Samaria. Samaria era um lugar muito mal falado. Moravam pessoas que não eram bem faladas, eram judeus assim que tinham casado com pessoas estranhas, pessoas que não faziam bem como eles queriam as coisas, pessoas que não tinham uma boa fama. E Jesus passou naquele lugar, e era bem no horário do meio-dia, e eles disse para os discípulos: vocês vão lá na cidade de Samaria comprar os alimentos, eu vou ficar aqui sentado no poço. Era um poço da época de Jacó. Jacó, quando tinha passado aí, ele tinha feito esse poço. E os samaritanos buscavam água. E uma mulher, bem no horário do meio-dia, foi buscar água. Pergunto para vocês, estava muito quente. Vocês acham que é normal ter ido tomar água ao meio-dia? Ela ir buscar água, carregar água? Sim ou não? Não. As mulheres buscavam água muito cedo. Justamente porque era escaldante. Mas aquela mulher, ela escolhia sempre aquele horário, justamente porque ela queria ir sozinha. Ela tinha problemas. Se os samaritanos já eram mal vistos, ela era muito mais. Ela era uma pessoa que tinha muitos problemas. Ela estava se sentindo não aceita pela sua própria sociedade. Ela tinha angústia. Provavelmente ela tinha depressão. Provavelmente ela tinha, quem sabe, até o que a gente chama hoje de crise antissocial, né, de fobia social. Ela não gostava de aparecer nos horários que todo mundo aparecia. Então, ela ia buscar bem ao meio-dia. Isso está em João 4, se alguém quiser acompanhar. E o que aconteceu, então? Quando ela chegou ali para buscar água, Jesus estava sozinho. Os discípulos tinham ido buscar a comida na cidade. Aí, Jesus, quebrando todos os paradigmas, que ele foi o único feminismo de verdade, só Jesus, né? Ele quebrou todos os paradigmas, e ele agora falou com uma mulher e samaritana.
os judeus não falavam com os samaritanos e não falavam com as mulheres. Então, Jesus vai e fala com uma mulher samaritana. E aí ele disse assim para ela, tu pode me dar um pouco de água para beber? Eu vou ler rapidinho aqui. Jesus vai e pede para ela, e ali no verso 9, ela diz, mas como? Tu sendo judeu, tu pede beber a mim, uma mulher samaritana? Aí Jesus, se tu conheceres o dom de Deus que está te pedindo água, tu não só me daria água, mas tu pediria água para mim. E agora você fala, não entendi mais nada. Esse forasteiro judeu está no poço, o poço é fundo. Ele diz, mas ele é fundo, como é que tu vai pegar água? Que água é essa? Tu não tem nenhum balde, você não tem uma corda. E você vai dizer que você que vai me dar, ela acabou de me pedir, ela não entendeu mais nada. Ela estava com algumas angústias no coração. Jesus responde assim para ela. Jesus responde assim, e ela diz que ele não tem como tirar. Aí ele diz assim, não, eu tenho uma água para te dar. Todo aquele que beber da água dessa água, voltará a ter sede. Desse poço aqui, todo mundo tem sede. A água que a gente bebe, a gente tem sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Quem é que não quer beber uma água assim? Alguém não quer? Quem não quer? Quem não quer? Beber uma água que nunca mais ia precisar beber outra. Agora ela ficou alegre, né? Ela disse, mas como assim? Tu é mais forte que o nosso, tu é mais importante que o nosso pai Jacó, sem corte, sem nada, tu ainda vai me dar uma água que eu nunca mais vou ter sede? E agora disse, não, vai lá. Ela disse, que coisa interessante. Jesus, vai lá e chama teu marido. Ela disse, não, eu não tenho marido. Ela disse, tu dissesse bem, tu já tivesse 5, esse 6º também não é. Ela tinha um problema sério. Perante a sociedade, ela casava e descasava, ela tinha alguns problemas. E agora Jesus fala com ela e ela vai buscar as pessoas, porque ela entende que essa água era uma água espiritual. Era uma água que ia acabar com os seus problemas. Era uma água que ia tirar a angústia da sua alma, ia tirar a depressão, ia tirar o vazio. É uma água que nós também precisamos beber. Nós precisamos beber a água física, a água líquida, limpa. Mas nós também precisamos beber da água que esse Jesus dá. A água da vida, a água eterna, a água que nos dá paz, nos dá tranquilidade, nos dá preenchimento e satisfação. Que Deus nos abençoe, que a gente passe hoje a pegar mais sol, claro, com parcimônia o sol, no horário devido, água em abundância, e também possamos buscar a água da vida, a água que satisfaz para sempre. Não a água física, mas a água espiritual que Jesus quer nos dar hoje. Amém. Carla, eu gostaria que tu dissesse 2 palavras-chave, porque na sexta-feira, quem souber todas as palavras-chave da semana, a gente vai fazer um sorteio especial entre essas pessoas. Então, uma sobre a água e uma sobre o ar. Sobre o sol, desculpa. Bem fácil. Tá. O sol, vitamina D. Vitamina D. Não precisa escrever que é do sol, só tem que anotar vitamina D e a outra... Tá. E a outra de água? Não, é para eles anotarem, só para a gente ver quem que acompanhou todas na sexta-feira. Outra. Hidratação. Tá bom? Obrigada, Carla. Enquanto o grupo se posiciona, eu queria lembrar a todos que a Igreja Adventista Central de Florianópolis está com mutirão de Natal e tem uma caixa aqui. Então, se você quiser estar contribuindo, os dias que vierem nas palestras, o pessoal que está assistindo no YouTube também e que quer ajudar de alguma forma neste Natal, Mauro, me corrija se eu estiver errada, mas são 150 crianças de 250 famílias? 150 famílias, com 250 crianças de 5 comunidades carentes, que vão ser abençoadas neste Natal, com alimentos, brinquedos. Então, você pode trazer até a igreja. Muito obrigada. Nós vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar Vinde as Águas, o hino de número 135 do Inário, mas vai ter projeção também. Todos vós que tendes sede, vinde as
as águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. De pé, oremos. Senhor Deus que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, pelos teus remédios naturais que tu nos dás, que são simples, mas que são muito poderosos. Te agradecemos pelo sol, pela água, mas muito preciosamente pela tua água, pela tua vida. Que essa água que é eterna nós possamos realmente beber. Aqueles de nós que têm sede da tua palavra, que têm sede de paz, que têm sede de tranquilidade, Senhor, dá essa água para nós bebermos. Leva-nos de volta para os nossos lares com a tua bênção por Jesus. Amém.